Olá, boa noite. Está começando mais um FIAM em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre suicídio, um assunto que ainda é necessário debater com a doutora em comunicação, Silvia Marques. Ela é psicanalista lacaniana, tem 7 concursos literários vencidos, uma indicação ao Prêmio Jabuti e recentemente lançou o seu livro, Apagando as Luzes do Palco. É o seu novo lançamento, traz uma série de reflexões acerca do suicídio e nós vamos conversar agora com ela. Boa noite, Silvia, muito obrigada pela sua presença. Boa noite, eu agradeço o convite. Eu que agradeço. Bom, vamos começar falando sobre a morte, que ela é um processo natural, né, da vida. E por que quando levamos o assunto do suicídio no dia a dia, existe uma certa resistência, um tabu, né? O tabu se torna algo tão inevitável. Eu vou citar um autor, um filósofo e um escritor muito importante, o Albert Camus. Ele disse num livro dele, O Mito de Sísifo, Ensaio sobre o Absurdo, que a única questão realmente importante, a única questão filosófica realmente importante é o suicídio. Por quê? Porque quando a gente fala do suicídio, a gente pensa no sentido, no valor da vida, né? E todo esse estigma foi criado, todo esse estigma começou a respeito do suicídio com a Igreja Católica, mais especificamente com Santo Agostinho. Porque assim, o suicídio ele não era muito bem visto, a morte voluntária não era algo assim tão bem visto, era aceito por algumas correntes filosóficas, não era uma coisa bem vista por outras, mas esse nome suicídio, que suicídio tem a ver com homicídio, né? Sim. Isso já foi criado, já foi estipulado por Santo Agostinho. Antes era morte voluntária, não tinha esse status de homicídio. Certo. Me diga uma coisa, Silvia. Na sua última palestra, que foi a do lançamento do livro, você mencionou que o suicídio ele é mais comum entre os jovens de 15 a 29 anos. Né? No seu ponto de vista, levar o tema do suicídio não só para o âmbito da saúde, né, quando eu digo saúde mental, mas levar para as escolas, para o âmbito escolar. Você acha necessário, você acha importante, que pode até ajudar a combater o bullying? Olha, é mais do que importante, é mais do que necessário, é fundamental, né? Porque é principalmente na escola que essa questão da vontade de morrer vai se desenvolvendo de uma forma muito intensa. E a escola tem uma obrigação social, sim, de alertar a respeito do tema, de falar sem tabu. Né? É muito importante a questão da fala. Muita gente acha, eu não falo sobre esse assunto, então ele não vai acontecer. Mentira, é um mito. É preciso falar, mas principalmente ouvir, e ouvir sem julgamento. Certo. Na mesma palestra que você deu na Casa do Saber, você mencionou que existem vários tipos de suicídio. Nós não podemos determinar apenas um, né? Você poderia dizer como que nós podemos identificar quais são os tipos de suicídio? Olha, eu vou passar 2 classificações. A do Durkheim, sim, que foi um sociólogo do século XIX, ele dividiu entre egoísta, altruísta e anômico, tá? O egoísta é o mais comum, é quando a pessoa já está cansada de viver, está deprimida, ou tem algum transtorno mental, ou perdeu a ilusão pela vida. O altruísta, eu vou dar o exemplo, por exemplo, do seppuku no Japão, ou o caso dos homens-bomba, são pessoas que se matam, não porque elas estão infelizes, mas elas pensam num bem maior. E tem o anômico, que é quando tem um momento de crise. A gente pode pensar, por exemplo, na crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York. Muitas pessoas se jogaram das janelas. Por quê? Porque era um momento de crise, né? Que as regras sociais ficam muito afrouxadas, né?
E em momentos de guerra também, né, muito comum em países que estão em guerra. Agora eu vou passar uma outra classificação que é a minha. O suicídio pode ser consciente, ele pode ser por transtorno mental, ele pode ser por depressão, ele pode ser por perda do objeto amoroso, né? Ele pode ser como protesto. Existem muitos casos de suicídio, não dá para classificar, enquadrar, quem se mata é covarde, ou quem se mata tem coragem. Não dá para fazer uma única classificação, porque cada caso é um caso. Certo. Você comentou sobre a depressão, né, que às vezes as pessoas se suicidam por conta da depressão, e a gente pode associá-la diretamente ao suicídio? Olha, embora seja comum, né, casos assim de pessoas deprimidas pensarem no suicídio, não existe uma relação necessária, né? Vamos pensar no caso de um suicídio consciente. A pessoa está muito doente fisicamente, ela não quer dar trabalho para os familiares, ela não está deprimida, ela elabora tudo calmamente. Então, nem sempre é uma questão de depressão. Às vezes a pessoa reflete e ela acha que é o melhor que ela tem a fazer. Certo. Com o lançamento do seu livro, você fez um apanhado de reflexões, uma pesquisa muito bacana, você colocou alguns filmes também, tem um capítulo totalmente dedicado aos filmes, que é uma área que você gosta bastante. O que você espera trazer de contribuição para quem ler o seu livro? Eu sei que não vai ser aquela coisa do livro de autoajuda, que é a famosa receita de bolo, que vai ser... Mas o que você espera trazer de contribuição com ele? Olha, a minha intenção é bem pretensiosa, tá? Mas eu acho que a gente tem que ser pretensioso às vezes para fazer algo importante. É ajudar a quebrar o tabu. Vamos falar sobre o suicídio, vamos ouvir sem crítica, sem julgamento. Não é uma questão de incentivar, muito pelo contrário. Quanto mais a gente falar sobre esse assunto, menos as pessoas vão ter vontade de se suicidar, porque elas vão se sentir acolhidas. Mas esse acolhimento não pode ser feito de uma forma pasteurizada. O contexto de cada um tem que ser levado em conta. Nós não vamos salvar ninguém pregando cartazes nos corredores das escolas, nem vendendo livros de autoajuda. A gente vai ajudar trabalhando com a singularidade de cada um. E aí também entra a questão de fazer um acompanhamento com os psicanalistas e tudo mais, certo? Sim. Bom, então é isso, o FIA em Foco fica por aqui. Agradeço pela atenção.